E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um programa da MTED. E se você é formigando igual a gente, vocês vão gostar desse vídeo. A gente fez uma entrevista com o Lucas Kinderé, do Brownie do Luiz, e depois o Roberto vai comentar tudo que ele conversou, né? Vai dar algumas informações a mais. Então se liga nesse vídeo e depois, lembra que a gente prometeu falar sobre Ford, Caoa? A gente volta para falar sobre isso também. Tá, e antes dessa entrevista com o Lucas Kinderé, já deixa sua curtida, se inscreve no canal, marca o sino para continuar recebendo as atualizações, presta atenção e comenta pra gente, tá? Depois ajuda a compartilhar e a gente volta para bater um papo. Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, como diria o Luiz, presidente da empresa. Meu nome é Lucas Kinderé, eu sou sócio, diretor de operações do Brownie do Luiz. Eu fui convidado aqui para falar um pouco sobre a nossa logística. Tá? Para se entender da logística do Brownie, a gente precisa entender primeiro dois pontos, que é o Brownie mais caro para a gente é o Brownie que não chega no cliente. Segundo, toda vez que a gente tem algum problema, é uma forma de ser lembrado, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, a gente desenvolveu um modelo em que a gente gasta por volta de 3% do nosso faturamento para fazer a logística dos produtos e gasta às vezes 25% do faturamento para fazer determinadas logísticas específicas. Porque a gente entende que é tudo uma coisa só. Quando você pega o somatório total, a nossa logística ela varia de 3,5% para 4,5% de um total de faturamento. Só que a gente tem praticamente zero erros nas 6 mil entregas que a gente faz mensais. E como a gente fez isso? Tudo muito próprio e tudo baseado em tecnologia que estava disponível para a gente sem as pessoas saberem necessariamente. 90% da nossa roteirização é feita via Google. Toda a parametrização que a gente tem no sistema, a gente conseguiu colocar dentro de sistemas da Google, que desenham o melhor caminho, por GPS, exatamente que nem o Waze faz para você chegar a algum lugar, que exporta para o celular do entregador para ele não ter a dúvida, então ele saber qual é o próximo ponto de venda e não ficar confundido com as notas. É basicamente isso. Estamos exportando para São Paulo agora, né? Estamos entrando em São Paulo agora de uma forma diferente. E como é que foi esse projeto de São Paulo? A gente primeiro tinha 0 pontos de venda em São Paulo, é lógico, a gente é uma empresa carioca. Então a gente decidiu crescer para São Paulo fazendo uma logística terceirizada daqui, o que gerava em torno de 20%, 25% da nossa operação, do nosso custo de operação para as entregas de São Paulo eram logísticos. Quando a gente cresceu esse volume, se justificou com esse mesmo dinheiro pegar um centro de distribuição. Então o nosso investimento inicial ele vem muito do custo elevado para fazer essas entregas. E aí, quando a gente tem um volume que justifica isso, a gente diminui isso pegando um centro de distribuição. Ou seja, para o Brownie atender hoje os 100 pontos de venda que a gente tem em São Paulo, a gente manda 3 carros semanais. A gente manda um carro na terça, ele sai daqui terça às 11 horas da noite, chega em São Paulo às 5h30 da manhã, e ele é redistribuído em 2 Fiorinos que fazem 25 entregas cada. A gente manda isso na terça e os pedidos saem de lá na quarta. A gente tira 2 Fiorinos por dia fazendo 50 entregas, 25 entregas cada Fiorino. Você deve estar pensando, pô, ele faz 100 pontos de venda, só que ele está me dando um número de 150 entregas. E é exatamente isso, é exatamente essa resiliência que a gente precisa para poder crescer e é exatamente essa forma que a gente fez a vida inteira para poder expandir. Ou seja, o meu último carro, que é o carro que sai daqui na quinta-feira, para fazer as entregas de sexta, hoje ele é relativamente ocioso. Ele faz algumas entregas de um cliente que pediu na terça-feira e já vendeu, alguma entrega que faltou na quarta-feira e aconteceu, mas a gente se permite ter essa ociosidade que nos permite crescer, mantendo sempre aquela margem que eu falei para vocês no começo, de custo logístico. E eu acho que é basicamente isso. Agradeço a oportunidade de falar para vocês. Um grande abraço. E aí, Roberto, assistimos, né, a entrevista com o Lucas, entrevista que você fez, que foi super legal. O que você tem para completar? Olha, o que eu podia dizer é o seguinte, tá certo que eu fiz essa pauta com segundas intenções, né? Como bom formigão, eu queria fazer matéria com o Brownie do Luiz, com a Copenhagen, com outras marcas assim, né? Desse De mesmo doces, nível, né? De doces, de chocolate Cara e tal. de pau. Ainda vou inventar uma matéria sobre a logística da Sodier, por exemplo, né? Vamos fazer uma matéria sobre a logística do doce de leite argentino também? Vamos, opa, tudo isso vale a pena. Mas o seguinte, falando sério, o que chamou a atenção no Brownie do Luiz foi o esquema de logística que eles montaram para atender a sua necessidade aqui a partir de São Paulo. Tá? Eles conseguiram, fazendo a entrega para São Paulo diretamente do Rio, eles tinham um custo muito alto. Representava 22% da 22, operação, né? 23% da operação. Caramba. Era o custo de trazer o produto aqui para São Paulo.
Quando eles mudaram a operação logística, criaram um pequeno CD, né, que na verdade é um galpãozinho nos fundos da loja, ali na Vila Madalena, né, aí... Loja recém-inaugurada aqui em São Paulo, né? A primeira loja do Brownie do Luiz aqui em São Paulo. Alimentada 3 vezes por semana. Certo? E aí eles conseguiram reduzir esse custo de distribuição para 3%. Caramba, que diferença. É muita diferença. Ou seja, tinha um desperdício muito grande, logístico, né, de processo. E aí, então, essa foi a razão para mostrar essa iniciativa, uma solução, uma empresa pequena, certo? Que não tem no transporte o seu core business, muito pelo contrário, longe disso, né? O negócio deles é fazer coisa gostosa para a gente comer. E eu testei, eu fiz um test drive muito apurado com as coisinhas ali, foi aprovado. Mas é muito legal ver essa evolução da eficiência logística, ou seja, para uma empresa que tinha 22% dos custos e reduziu para 3,5%, ou seja, 22% eles não tinham logística, eles não tinham processo. Eles só faziam o transporte do jeito que dava. Não é? E aí profissionalizou, começou a investir em logística, nos processos e conseguiu essa economia que esses exemplos a operação da empresa. São sempre saudáveis e são sempre interessantes para a gente eventualmente estar registrando por aqui. Certo? E acho que é um exemplo que vale também para pequenas empresas, para pequenos comércios, que muitas vezes não tem, que normalmente, né, eles não têm um profissional de logística, não tem um centro de distribuição próprio, mas que com uma organização você consegue trazer uma eficiência que vai fazer diferença no bolso. Isso conta. Lembra que a gente prometeu fazer um comentário sobre Ford Caminhões? Então se liga que vai ser agora. Não vale muito a pena porque foi uma decepção total aquela entrevista, tá? Serviu para uma propaganda, para a promoção do governador que conseguiu reunir as partes, mas, por exemplo, o presidente da Ford não abriu a boca, nem para bocejar. Você vê o Caoa também muito pouco e apanhando do microfone, né? Ele não conseguia chegar na distância certa para falar e ser ouvido, tá? E as informações ficaram todas não houve respostas, tá? Ficaram todas no ar. A única coisa que foi dita ali é que ele confirmou o interesse e que ele tem o dinheiro para pagar a transação. Mais nada, não confirmaram o valor, não confirmaram o que vão fazer. É $1 bilhão, né, para a fábrica. Ele diz que tem um BID de capital próprio, mas ele estava pedindo para todo mundo. Pediu para o BNDES, pediu para o Dória e não teve acolhida. Mas, agora, as principais respostas, nenhuma. O que vai acontecer com a produção de caminhões? O que vai acontecer ali? Só imaginação. Nenhuma resposta foi adiantada. E o que eles ainda estão falando de Xangan, de Chery? Xangan, Chery é o seguinte, Chery, vocês sabem, é o acordo que o Caoa tem com a empresa chinesa, que ele já pegou a fábrica e o carro se chama Caoa Chery agora, né? A empresa chama Caoa Chery. Agora, ele está em acordo com a Xangan, certo? A antiga Chana, certo? Acabou a piada. Acabou a piada, não tem mais, certo? E precisam definir como é que escreve Xangan, se é com H ou sem H, tá? Então tem que perguntar para os chineses como é que é o jeito certo de fazer isso. E o seguinte, né? É daí que vai sair, me parece, alguma coisa na fábrica do Taboão. Agora, o que? Ainda é muito cedo. Eles não falam nada, então, ou seja... Enfim, ficar dando chute já perdeu até um pouco o interesse, porque uma boa parte da rede Ford de caminhões já foi desmobilizada, aquela mão de obra que foi desocupada pela Ford, também muita gente já foi tocar sua vida, tá? A piadinha aí é que aumentou demais o número de produção de quitutes ali na região, porque o pessoal que foi demitido, oficina mecânica, salão de cabeleireiro, né? Agora, produção, o que vai acontecer mesmo,
e quando for definido, não vai aproveitar metade daquele povo que está ali. Curtiu o nosso vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, fala o que você achou do Brownie do Luiz, da Ford, tá decepcionado, gostou? Especula aí com a gente, compartilha no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook. É isso aí. Valeu, até a próxima.